Nesta última reportagem da série, iremos abordar a construção da cidadania através da Justiça do Trabalho e também o enfrentamento à Covid-19 e o desenvolvimento econômico do país através da Justiça do Trabalho. Confira! Na última década, a Justiça do Trabalho tem sido destaque por sua atuação célere no julgamento dos processos e no atendimento à sociedade. No ano de 2020, foi o ramo da Justiça com maior índice de virtualização nos processos, com 100% dos casos novos em formato eletrônico no TST e 98,9% nos tribunais regionais do trabalho. Também teve o maior índice de conciliação, 24%, segundo o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com dados da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho, de 2011 a 2020, a Justiça do Trabalho julgou mais de 41 milhões e 400 mil ações e encerrou mais de 7,3 milhões de execuções que, somadas aos acordos e aos pagamentos espontâneos, possibilitaram o pagamento de mais de 270 bilhões aos trabalhadores. Esses resultados se refletem também nos cofres públicos, com a arrecadação de 36 bilhões da última década. A maior parte foi a Previdência Social, seguida de imposto de renda, custas e emolumentos e multas aplicadas. As dinâmicas pelas quais esse ramo do judiciário está envolvido refletem no desenvolvimento econômico, posto que o principal pilar do desenvolvimento econômico é o trabalho. E o trabalhador necessita que as garantias de proteção dos seus direitos estejam em perfeita harmonia com a nossa Constituição. Mas assim, a gente vive nessa sociedade capitalista, né? Que basicamente a gente precisa de dinheiro para comprar direitos básicos, como por exemplo, a moradia, alimentação, luz, água, tudo isso a gente precisa de dinheiro. Então, o direito do trabalho ele surge justamente para garantir para aquelas pessoas, né, que vendem a sua força de trabalho para os trabalhadores, condições de trabalho que permitam ter acesso a esses direitos básicos, ou seja, uma remuneração adequada pelo seu trabalho, mas que também prevejam determinados limites, né, para que a pessoa não adoeça, tem uma limitação da jornada, um tempo de férias, para que a pessoa possa usufruir, né, de outros direitos, como direito ao lazer, ao convívio familiar, educação, enfim, que sobre um tempo na vida da pessoa para fazer outras coisas. Então, essa é a ideia do direito do trabalho, tá? É garantir o que a gente chama de uma expressão que é o trabalho decente, né? Ou seja, o trabalho em condições adequadas para que a pessoa possa ter acesso a esses direitos básicos e a uma vida digna de fato, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos mais de 40 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes, mais de 20 mil acidentes graves com amputação, perda de visão, que vitimaram nossas crianças e adolescentes, e mais de 280 mortes. Então, esse primeiro mito de que trabalhar não mata ninguém não corresponde à realidade, porque, infelizmente, o trabalho infantil mata e mata muitas crianças e adolescentes. Quando se fala em direitos sociais e direitos trabalhistas, logo se pensa na Justiça do Trabalho. Isso se alcança através da observância de dois princípios necessários: a aplicação da justiça, o princípio da garantia da liberdade, ou seja, a igualdade, e o princípio da distribuição igual para todos, a diferença. O segundo mito é aquela história do que é melhor trabalhar do que roubar. É uma dualidade pobre, né? Porque todos nós sabemos que criança tem que estar na escola, num ambiente protegido, mas ainda que fosse para fazer essa escolha, nós precisamos ter os dados do nosso sistema prisional e dos adolescentes que estão em medida socioeducativa na Fundação Casa. E os dados públicos apontam que mais de 80%, tanto do sistema prisional quanto da Fundação Casa, é que essas pessoas começaram a trabalhar precocemente. E é compreensível que tenha esses dados, porque quando começa a trabalhar precocemente, você tira a criança ou adolescente do ambiente protegido, que deveria ser a escola, e coloca num ambiente inadequado, que infelizmente
acaba provocando o cometimento de atos infracionais por essas crianças e adolescentes que deveriam estar num ambiente protegido. No ano que a Justiça do Trabalho comemora 80 anos, uma pandemia se instaura, a da Covid-19. Apesar de trabalhar de forma predominantemente remota, a Justiça do Trabalho conseguiu atender a sociedade com a continuidade dos julgamentos e sem interromper os serviços oferecidos. Além disso, ainda destinou recursos da ordem de 225 milhões ao combate da Covid-19. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho, de março de 2020 a março de 2021, o TST julgou mais de 350 mil processos e proferiu mais de 32 mil decisões interlocutórias. No período, ainda se somam 70 mil despachos e mais de 2,6 milhões de atos de secretaria. Se comparado com o período de março de 2019 a fevereiro de 2020, em que foram julgados mais de 330 mil processos, houve um aumento de 5,98%. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde elevou à pandemia o status da contaminação causada pelo Covid-19. O que se viu foi uma alta capacidade de organização dos tribunais, com a formação de gabinetes de emergência para, atentos às condições epidemiológicas, assessorar a alta administração sobre os rumos a seguir. Equipamentos de proteção individual e coletiva foram adquiridos e instalados. Procedimentos operacionais padrão em matéria de segurança foram elaborados para instruir os servidores quando do retorno ao trabalho e também para balizar os treinamentos que seriam necessários a partir daí para promover a fase de retomada. O trabalho remoto passou a ser a regra. A tecnologia foi a nossa grande aliada. As audiências e sessões passaram a ser feitas telepresencialmente, de modo a assegurar a plena e efetiva prestação jurisdicional. A Justiça do Trabalho, mesmo no período de maior crise pandêmica, não parou, o que demonstra o seu comprometimento com todos os jurisdicionados e também com a segurança de todos os seus usuários internos e externos. Uma das razões para que a produtividade tenha se mantido mesmo com as medidas restritivas foi a facilidade de acesso aos autos. O selo 100% PJE, criado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, buscou incentivar os 24 tribunais regionais do trabalho a migrarem os processos físicos para o sistema eletrônico, bem antes da pandemia. Com isso, em fevereiro de 2020, 97% dos processos físicos existentes em toda a Justiça do Trabalho já haviam migrado para o sistema. Até o início de fevereiro de 2021, o número chegava a 98,7%. A Justiça do Trabalho investiu em tecnologias que possibilitaram a continuidade de todos os serviços, mesmo diante da pandemia. As audiências estão sendo realizadas assim como estamos conversando com vocês aqui, de forma virtual e com uma equipe especializada que deixa os operadores do direito muito orgulhosos. Junto com esse avanço tecnológico, a aplicabilidade das normas diante das novidades enfrentadas nas relações de emprego vem sendo referência no mundo todo. A relação entre Justiça do Trabalho e o desenvolvimento econômico está ocorrendo também com a tecnologia. O mundo assiste com velocidade ímpar o surgimento de novas formas de trabalho. Os aplicativos do celular se tornaram mecanismos para a contratação de serviços. A simplicidade, mas também a complexidade de um clique desafiam a pensar as novas estruturas do mercado de trabalho brasileiro e mundial, além do trabalho home office com uma pandemia que assolou milhares de trabalhadores. Como 100% dos nossos processos judiciais e administrativos tramitam eletronicamente, a Justiça do Trabalho, no Rio Grande do Sul, não parou de funcionar nem por um dia durante a pandemia. Os magistrados, servidores e estagiários
assim como colaboradores terceirizados, passaram a trabalhar de suas casas e as audiências e sessões de julgamento ocorreram por videoconferência. Agora, com o avanço da vacinação e o abrandamento da pandemia, retomamos o trabalho presencial, ainda com restrições. As atividades remotas seguem funcionando bem, felizmente. Mesmo após o controle da pandemia, muitas poderão ser mantidas. Na verdade, a pandemia acelerou esse processo. Antes da Covid-19, já tínhamos experiências com audiências telepresencial e teletrabalho no TRT4. Após o início da pandemia, passamos a fazer também sessões por videoconferência, telepresenciais e também sessões virtuais. Apesar disso, a Justiça do Trabalho depende muito ainda das audiências presenciais. Pelas questões técnicas envolvidas, as audiências por videoconferência ocorrem em menor número que as presenciais, e isso acaba represando processos. Em tempos nos quais os índices de ocupação informal começam a se sobrepor à contratação pelo regime seletista, assim como um surgimento de relações trabalhistas autônomas ou não no ambiente da economia 4.0, torna-se imprescindível reconhecer a importância da Justiça do Trabalho como segmento especializado na solução de conflitos que envolvam um trabalho humano, contribuindo para a criação de um ambiente de segurança jurídica no contexto das relações entre empregados, empregadores, prestadores e tomadores de serviços, garantindo o trabalho digno, o equilíbrio nas relações comerciais e a responsabilidade social.